Bom, enquanto sistema de governo, né, enquanto o retrato que nós temos em termos de Brasil, essa questão é pertinente, eu gostaria de deixar, porque eu não resolvo esse problema e nem tenho a intenção disso. Por que eu digo isso? Porque, desde a redemocratização, né, curiosamente, a democracia, ao meu ponto de ver, não andou dentro do que prometiam, do que muitos trabalharam para que fosse e do que muitos almejam que seja. Eu digo isso com muita propriedade, mas com muita indignação também, porque eu já tenho uma idade que, né, apesar da titulação, se é que serve para alguma coisa, para ver se faz sentido realmente e se dá para ver uma democracia como a melhor possível. Claro que esse encontro aqui é um encontro que pretende, né, trabalhar no mundo virtual e trazer condições para o mundo real. Às vezes, isso tem que acontecer do modo contrário, né? A gente não deve usar o mundo virtual como uma muleta no sentido de fazer com que ela mobilize as pessoas e depois as pessoas vão fazer aquilo que se pensou, se planejou no mundo virtual. Eu estou dizendo isso porque eu experimentei várias vezes, experimentei com alunos, não tenho um blog pessoal, né, porque não tive tempo de criar o meu blog pessoal. Eu tenho comigo que eu não quero falar só de mim, eu quero experimentar com as pessoas e ver o que acontece, né? Por isso que as experiências que eu fiz no âmbito virtual, são todas elas, vocês podem averiguar, são experiências fazendo com que os alunos postassem, entrevistassem, pesquisassem, etc. E também levantamentos, né, interessantes, como eu fiz um em Atibaia, no Teoria Líquida, pautando os alunos para que nós sondássemos a mídia local, né, jornal, TV, rádio, o que havia, e também internet, o que era possível. Lá a condição é bem diferente da que nós temos aqui. E, curiosamente, né, dentro do que foi possível ver, a planilha que nós conseguimos encontrar e o objetivo que a gente tinha era como que a mídia era usada pelo poder político num período de eleição, né? E, curiosamente, apenas algumas pessoas aparecem. Claro que as pessoas que leem, a população, do modo geral, não vai atinar para essas coisas, mas, enquanto os estudantes, dentro daquele contexto, nós procuramos ver que, realmente, por alguma graça, por algum direito, por alguma negociação, essas pessoas acabam aparecendo e essas pessoas são as que acabam sendo votadas, né? Curiosamente, em São Paulo, a ideia do site Ficha Limpa, né, acentua a minha indignação. Por quê? Uma conquista espetacular da população brasileira, porque os políticos não tiveram coragem, né, de realmente fazer valer um ficha limpa, tramitando adequadamente. Não entro no mérito de nenhum ou de outro, mas, pela população, isso acabou acontecendo, o que é muito importante. E tentaram derrubar várias vezes. Não aconteceu porque houve uma mobilização muito interessante pelo Avaz, pelas organizações que estavam aí dispostas a não deixar que isso acontecesse. Acontece que no site lá, do Ficha Limpa, tem um critério para você estar lá. Você tem que prestar contas. Todos os candidatos da ocasião, quando eram entrevistados, sobre o senhor está no Ficha Limpa, a senhora está no Ficha Limpa, eu não sei ainda disso, é novo, a minha assessoria vai ver. Essa era a resposta dos candidatos que estavam se propondo a ser votados e nos dirigirem. O que não dá uma indignação espetacular, né? Porque como é que pode um candidato não saber minimamente que o Ficha Limpa está diretamente ligado à vida dele, né? E à vida daqueles que vão confiar nele e que vão acompanhar a vida dele. Então, poucos foram os que se inscreveram e que provaram lá que tinham realmente as continhas tudo ok. É um ponto de referência de verdadeiro, de que, eu diria até de um ambiente, um hall, de uma confiança razoável para que a gente escolha as pessoas. Não vingou. Eu paro por aqui essa questão da política, porque senão eu vou ficar mais indignado. Então, eu não quero. Mas, assim, a questão da mídia alternativa é um outro termo que está colocado aqui e que, obviamente, está vinculado à democracia. Eu não consigo entender
como é que a mídia alternativa vai praticar uma democracia que vai realmente realizar mudanças expressivas. E eu não digo isso por conta de ter abandonado essa ideia, não é isso. Por que eu coloco dessa forma? Porque, na verdade, quem acaba determinando muitas questões, né, é a mídia, ainda é a mídia tradicional. Enquanto a convergência não engole todas elas, é a mídia tradicional que está demandando. A blogosfera, por exemplo, eu, quando dei aula já tem uns 5 anos, pelo menos, já tem autores dizendo que a blogosfera estava fenecendo, está morrendo. Pode parecer estranho, mas, na perspectiva que nós vemos das redes sociais, a blogosfera realmente perdeu muita expressão, porque o microblog capturou o interesse e a atenção e o tempo de uso dessas pessoas num ambiente mais de contato direto, trocas instantâneas, de frivolidades, etc. E, obviamente, a democracia não pode ser praticada num nível de frivolidades, né? Níveis de entretenimentos, etc. Então, a mídia alternativa, ao meu ver, ainda tem que amadurecer muito. Eu acho que a convergência pode ajudar isso, desde que não boicotem os esforços disso. E aí eu aplaudo assim, com muita força a tecnologia, porque a tecnologia não tem sentimento, né, que é própria dela, ela faz o trabalho de criar ferramentas, instrumentos, possibilitando que as pessoas façam alguma coisa. Né, e elas façam o que elas quiserem. Tem que estar instruída para isso, tem que saber o que quer. Não à toa, né, o movimento lá do Sopa e do Pipa nos Estados Unidos não deu certo. E aqui no Brasil também, por conta das mãos de um político, que eu prefiro não citar o nome, também tentou um novo aperto em termos de uso da internet. E, obviamente, outros virão com essa expectativa. A minha visão, me desculpem os colegas, né, é bastante crítica. Eu sou sempre crítico porque eu acho que eu só aprendo com uma experiência agradável ou não agradável. A minha experiência pessoal, portanto, não é minha, é dos outros, é dos alunos que transitaram comigo até agora. Eu achava muito curioso, quando eu conversava com os alunos, na disciplina web jornalismo, quando nós tínhamos que experimentar as ferramentas que estavam entrando em voga. E muitos deles reclamavam. Mas depois, quando estavam lá, depois, 2 anos na frente, falavam, pô, ainda bem que eu experimentei essa ferramenta aí, eu estou usando bastante e tal. Muitos entendiam que aquilo era uma imposição, muito pelo contrário, né? Era uma provocação para experimentar. E, obviamente, muitos do que estão me seguindo hoje, eu também sigo, passaram por essa experiência de criar lá um Face, ou entrar lá no Google Buzz, agora Google+, e por aí vai. Agora, a democracia no ambiente tecnológico também não existe. Né? É tolice a gente pensar isso. O Facebook, um dia desse, eu fui seguir pessoas que eu não conheço, e ele me perguntou, você está seguindo pessoas que você não conhece, e a gente vai te bloquear. Você quer abandonar essa ideia? Eu falei, não, eu quero continuar, quero essas pessoas como colegas. E aí ele me bloqueou por 1 semana para não fazer mais amizades. O que é amizade no conceito, no entendimento do Facebook? Para o americano, a amizade pode ser de um jeito, para o europeu pode ser de outro jeito, para o brasileiro é completamente diferente. Né? Então, eu quero seguir pessoas que comentaram o meu post, ou que é amigo do amigo meu, eu quero conhecer essa pessoa. Mas eu não posso, porque eu não tenho uma amizade direta. E aí eu dou risada e gosto muito, porque são essas falhas que vão fazendo com que a concorrência, competição, vá levando a novas propostas. Eu não sei que tempo eu tenho, mas eu fiz uma pequena pesquisa com os alunos lá. Foi o tempo que deu, né? Questão de, acho que 10 dias ou menos. Tem tempo? 4 minutos. Será que dá para espetar o pendrive aí e mostrar aqui? Preciso descer aí, não?
Bom, essa pesquisa que eu fiz, não riam, ela, pelo tempo... Oi? Eu gostaria que vocês não rissem, porque essa pesquisa não tem nada de científica, se é que a gente pode dizer assim, porque um trabalho científico, ele pressupõe uma amostra bastante significativa. Como eu usei a ferramenta de internet, até para valorizar o encontro, eu usei um formulário do Google para a pesquisa e eu acionei e publiquei isso no Face, nos grupos internos, pedindo que as pessoas respondessem se fossem alunos da UMC, porque eu estou vindo mais pela universidade, no caso, né? Obviamente, eu não obtive um retorno à altura. Então, isso já é um dado interessante para a gente pensar. É o seguinte, funciona, depende de como você usa. No meu esforço de trazer algum dado para cá, eu deveria ter tido um planejamento com mais tempo, né, toda uma ação estratégica no mundo real, para poder ter um dado e trazer para vocês. Mas a pesquisa também foi bastante simples, no sentido de mostrar como é que o aluno da UMC, se ele é blogueiro, se ele é da região, e um breve perfil dele. Tem que conversar com o rapaz lá em cima? Alô? Você consegue abrir a pasta aí? Então, quantas pessoas responderam essa pesquisa? Essa pesquisa foi respondida apenas, então, somente por 14 pessoas. É um dado pífio, né? É um esforço também muito pequeno, mas como na internet, nesse contexto que nós estamos, os dados não podem ser pensados apenas, então, somente como dados percentuais, e aí já falando uma perspectiva de uma metodologia que considera microprocedimentos, a gente tem que entender o que eles falaram e a importância que isso tem, minimamente falando, porque se eu expandir esses dados, eu vou ter aí, obviamente, um retrato minimamente fiel e, quem sabe, com amostragem maior, uma informação mais precisa. Eu acho que não está conseguindo encontrar. Ele me ouve lá, não? Luiz? Tassiano? Aí está acessando. As perguntas que eu procurei formular foram as seguintes. Se a pessoa era estudante da UMC, que respondesse. Se ela tinha um blog, qual era o tipo de blog. Eu coloquei lá blog, microblog e outros. E, obviamente, que o dado que vai aparecendo já mostra realmente o que vocês, de uma certa forma, estão fazendo. Né? Uma opção muito forte para rede social, não para blog. O que já demonstra aí um perfil, né? Não da região, mas de todo mundo. A rede social realmente é a ferramenta que está vigorando no momento. Né? E por isso que foi denominada de microblog, porque ela tem a característica do microblog e permite que você faça muito do que faria num blog com curto espaço de tempo e com coisas mais ligeiras. E aí entra a figura do link como um instrumento forte de compartilhamento. Outra pergunta que eu fiz foi relacionada a que ambiente que a pessoa tem. Né? O que ela faz naquele ambiente, se ela pesquisa, se ela estuda, se ela se entretém, etc. Uma outra pergunta que eu fiz também foi quantas pessoas ela segue. E dei uns parâmetros lá. E o dado me chamou a atenção porque, curiosamente, as pessoas não
tem menos do que 50 pessoas, pelo menos, ou ambientes, seguindo elas. Isso é um dado interessante, porque se você for pensar que por detrás de cada pessoa você tem pelo menos mais 50 que pode estar, né, vendo o que ela está fazendo, você expandindo isso, você teria aí um número interessante para qualquer ação. E uma outra pergunta que eu fiz também foi quem segue as pessoas, essas pessoas que responderam. E uma última pergunta é o que elas pensam, qual o mérito do blogueiro do Alto Tietê e qual o que precisa ser feito. Claro que os dados são pequenos, né, poucos, mas dá para a gente perceber o que foi dito e talvez contribua com questionamentos, mas as pessoas que responderam essa pesquisa. Se não der para buscar, né, a gente pode deixar por isso mesmo, porque eu, de uma certa forma, fui falando, só não dei os números, né, mas seria interessante a gente só observar. Tassiano. Procuração para falar pela universidade, mas assim, eu enquanto professor, e eu procurei investigar lá os setores que estão, de uma certa forma, trabalhando essa interface com os alunos, ou com o público, né, que procura a universidade. Tem vários modos pontos de contato com o público, e, obviamente, a visão da universidade é uma visão institucional e educacional, né? Ela não tem, por exemplo, uma estratégia como a de vocês, aqui uma estratégia que tem continuidade no cotidiano. É algo bastante pontual, no sentido de capturar sentidos, sentimentos e tentar traduzir isso, explicar, responder, estudar para tomar ações mais internas ou que, no mínimo, sirvam de interface com aquele que colocou aquela impressão ou as pessoas que têm uma ideia muito parecida com aquela pessoa que, por exemplo, está reclamando, está sugerindo, etc. Então, o que eu acho bastante interessante, e que não é novo, porque as empresas estão fazendo isso, de modo geral, é que a universidade está em várias redes sociais, né? Está no Twitter, está no Facebook, está no Formspring, está no Tumblr, que eu acho estranho estar no Tumblr, porque o Tumblr é mais para compartilhamento de imagens, está no Flickr, está no YouTube. Eu acho que é trabalho suficientemente grande para colocar ali um número de profissionais bastante grande para cuidar de tudo isso. Claro que não existe esse número de profissionais bastante grande, mas as pessoas que estão lá estão conseguindo dar conta do recado. Além disso, tem um esforço interno de, educacionalmente, trabalhar com essa perspectiva de ferramenta free, né, para grupos de trabalho, de estudos, e, obviamente, isso não aparece na rede. Então, eu percebi que realmente há uma preocupação, e aí eu acho que vale a pena frisar. Não há, por parte de todas as empresas, e aí especificamente no âmbito da educação, há uma preocupação, sim, do que se fala e não se tem controle nas redes sociais ou nos blogs. Nas redes sociais, porque é possível você seguir e ter uma dinâmica muito mais de repercussão imediata, né? Os blogs, eu acho que perderam essa força de repercussão e de expansão de um dado... eu acho que agora vai dar para a gente dar uma olhadinha. Para a gente não perder muito tempo, a gente só pode ir passando, e aí a gente vai vendo os números. Perfil de comportamento. Amostra, como eu falei, 14 pessoas. A gente poderia expandir isso. Se aluno, apenas um que entrou lá e fez isso, inadvertidamente. 13. É que aí tem, pode clicar mais uma vez, aparece aqui, 93% e não 7%. É um número interessante, né? Pode. Qual a área
do curso que as pessoas responderam. Porque, assim, eu soltei as filipetas via coordenação, mas também bombei lá no Face, dentro do possível, por minha conta, e falei com a aluno e tal. Tentei expandir isso, mas pedi também, oficialmente, para que as coordenações me ajudassem. Então, obviamente, o ambiente que eu trabalhei, que foi a de humanas, apareceu mais, né? Exatas um pouco, saúde um pouco e negócios não apareceu. As pessoas não tiveram interesse em ir lá. Então, os números, pode passar? Que nós temos: humanas 86%, exatas 7%, saúde 1%, e aí a gente vê, obviamente, por trás desse humanas aí, nós temos o pessoal, basicamente, comunicação. E eu não mandei ninguém, eu não fui autoritário, eu só convidei as pessoas, pedi para dar uma força e isso aconteceu. Vai. Se possui ambiente na internet, blog, está perdendo para microblog, que eu qualifico como rede social. Site nem aparece, portal dá muito trabalho, né? Então a gente pode ter um retrato aí de trabalhar, talvez, não sei aí, interesse desse encontro, trabalhar numa associação. Esse trabalho muito bom que vocês fazem, esse streaming, por exemplo, né? Tentar vincular de uma maneira bem imediata com a rede social. E aí nós temos 57% em microblog, 36% em blog, 000. Outra pergunta: como utiliza o espaço dele? Olha, aí é a resposta múltipla, certo? Que eu tenho que agir desse modo, não dá para fechar a porta. Conversas predominam junto com informação. Pesquisa, 79%, entretenimento, 71%, trabalho, 64%, mobilização, 50%, acho que a gente se encaixa aqui, né, esse evento, e favoritar, 29%. Quando não tenho tempo, eu mais favorito do que, porque é tão corrido, eu favorito, mas depois tem que olhar o que você favoritou, né? E aí as conversas, talvez valha a pena a gente pensar no que vale, no que é interessante para o encontro de blogueiros. Se as conversas, que tipo de conversa, como isso pode ser reaproveitado, a questão da que tipo de informação que pode estar transitando ali dentro, e as pesquisas que são feitas. Não dá para saber que pesquisas são feitas, mas talvez, perguntando para essas pessoas que elas pesquisam, a gente possa ter aí um outro retrato. Pode ir. Uma outra pergunta: quais assuntos mais aborda? Aí de um modo geral, né? Pessoais, 29%, cultura, 21%, política, 14%, outros, 14%, lazer, 7%, economia... Aí a gente percebe um nível de interesse realmente que as pessoas querem conversar mais, as pessoas querem trocar ideias. Você percebe que deixam de lado algumas coisas para valorizar um contato que às vezes não dá para fazer no dia a dia. Mas lá dentro você consegue, bem ou mal. Né? Um dia desse eu entrei no Google+, né? E aí eu estava comentando uma menina que estava falando que não estava bem aquele dia e tal. Eu fiz uma brincadeira, um amor dessa pessoa falou: você está sendo mal educado e tal. Eu falei: estou saindo educadamente dessa conversa e não voltei mais, porque a pessoa não estava ali não para conversar, mas para brigar. Então eu falei: esse tipo de conversa não me interessa. Pode ir. Assuntos, se os assuntos são ligados... Opa, deu um gap aí. São ligados à região. Olha aí, esse dado talvez interesse. 79% não é ligado e 21% é ligado à região. Isso eu estou falando dos alunos que têm blog ou estão na rede social e que responderam isso. Né? Não é a cidade de vocês. Pode ser que alguns alunos sejam daqui. Mas, pelo dado aí, a gente observa que não há uma preocupação em estar falando das coisas daqui. O que precisa ser feito? Não sei. Talvez vincular melhor alguns assuntos, talvez dimensionar melhor, não sei. E 21% talvez deva ser visto o que estão fazendo com esses 21%, que assunto que é, né, para dimensionar. Pode. Quantos ambientes segue? Pode ir. A gente vai ter o dado ali, 5 a 10, 43%, 10 a 20, 29%, mais de 50, 14%, e 20 a 50 lugares que seguem, 7%. A gente, obviamente, pode fazer uma soma ali entre os mais de 50, né, de 10 a 20, quem sabe, né, ou somar os 3 aí, porque acaba estando um embutido dentro do outro. Né. Eu duvido que as pessoas se preocupem com esse dado aí.
né? Elas vão seguindo, seguindo, e depois vão fazer uma mensuração. Vai. Quantos seguem você? Mais de 50 pessoas seguem essa pessoa, e aí cai bastante, né, de 20 a 50, ou seja, os números são bem altos em termos de quem segue quem. Pode ir. Tempo de conexão. Isso me chamou a atenção. Mais de 12, 29, 4 a 8, 29, 1 a 12, 21, 8 a 12, 14, e aí cai significativamente. Ou seja, as pessoas ficam realmente bastante conectadas. Né? E a última, os méritos dos blogueiros, do Alto Tietê, aí são as citações que eu procurei colocar na íntegra. Não sei se dá para ler tudo, né? Informamos aspectos regionais, é fácil comunicação, não conheço quase nenhum blog, mérito restrito e muito regional, não causam impacto, criatividade e atenção à região. Pode ir que tem outro lado também. Blogosfera do OTT, aí é um elogio muito interessante, que eu vi bem grande. Aí embaixo, bom, regular, cada um é uma delas. Eu não conheço os blogueiros, acredito que eles que estão crescendo e aprendendo, não conheço nenhum. E a outra é o que precisa ser feito, que eu acho que é o que mais interessa aqui. Apesar do dado ser reduzido, né? Esse daí é o que ele precisa fazer, né? O que precisa ser feito. Mais divulgação dos blogs, melhor conteúdo, divulgação, mais dinamismo e foco. Não soube responder, mas um dia vai saber. Tem mais. Contato, somos desconhecidos, não trocamos informações. Se houvesse um tipo, apagou, né? Mais assuntos úteis, eu não sei o que eles entendem como assuntos úteis, não conheço muito. Colocar assuntos realmente importantes em pauta, mais divulgação fora da região. Aí teria que ter um pessoal em estratégia contínua. E aí o meu perfil e PT saudação. Tá bom? Obrigado, é isso que eu consegui trazer para essa ocasião. Vamos lá, pessoal. Então, o espaço está aberto para perguntas. O microfone sem fio está aí, não? Microfone sem fio. Já temos perguntas aqui por escrito. E quem tiver mais perguntas pode vir aqui até a frente da mesa. A gente passa o microfone. Enquanto isso, gostaria de agradecer a presença do Marcos Soares, presidente da OAB de Mogi das Cruzes, Organização dos Advogados do Brasil. Também estão presentes